Sim, ótimo. Então, boa noite para vocês. Eu mandei mensagem ali no chat, não, eu tentei mandar. Que na semana passada eu não sabia do horário de intervalo de vocês, mas pelo que eu entendi é depois de mim. E aí eu posso ficar aqui tirando algumas dúvidas enquanto vocês estão no intervalo, tomando um cafezinho, alguma coisa assim, tá? Por quê? Porque surgem dúvidas e eu fico aflita. Vamos lá então. Se não me engano, na semana passada a gente ficou, nós paramos aqui na seleção de argumentos. Eu trouxe vocês até algumas frases temáticas, tá? E nós falamos sobre a estratégia de transformar essas frases temáticas em uma pergunta. Em alguns casos, a ACAF trouxe a frase temática como uma pergunta. Então, o que a gente tinha que fazer era responder. Então, eu trouxe aqui de uma dos últimos anos, né, que perguntava sobre necessidades e suportes para pessoas com Alzheimer. A gente tinha aqui da síndrome metabólica, que eu não tenho certeza se eu havia mostrado para vocês que nessa eu já trouxe aqui alguns argumentos para nós irmos nos preparando para uma análise de parágrafo, tá? Mas vocês receberam esse material aqui. Depois, né, este daqui, que já era uma pergunta, eu lembro de ter falado sobre isso, e a gente ia começar a trabalhar com tese, tá bom? Pessoas, eu vou passar para essa análise de parágrafo com vocês, porque para hoje estava previsto argumentação e repertório. Eu acho que não tem como fazer as duas coisas, mas a gente deixa repertório para a próxima. Por quê? Porque o repertório já está bem detalhado para vocês aqui, né? Tem bastante slides de repertório e eu acredito que o mais importante agora é dar segurança para vocês de que a estrutura vai estar legal, de que a argumentação vai estar legal. Então, eu começo pela introdução e pensando o que é uma tese, né? Porque a gente, durante muito tempo, em função da forma como a gente aprende na escola, parece que a seleção dos dois argumentos já é a nossa tese. Bom, em alguns casos sim, em alguns casos não, tá? A tese, ela é um posicionamento crítico que eu apresento em relação ao tema. E de maneira muito, muito, muito simplificada, a gente pode pensar: é positivo? É negativo? Eu concordo? Eu discordo? Mas é claro que os temas eles são bastante complexos muitas vezes e não é simplesmente concordar ou discordar. Eu vou trabalhar, vou dar como exemplo para vocês um tema que eu estou trabalhando nesta semana com os meus alunos do presencial, que é o tema que alguns de vocês talvez já tenham tido sobre os anabolizantes como uma moda ou como um problema de saúde pública. Então, nesse daí que eu tenho X ou Y, eu vou precisar assumir um lado, eu vou precisar me posicionar, ter uma tese. E aí, gente, é uma moda ou é um problema de saúde pública? E hoje, debatendo esse tema com o pessoal, ontem, na verdade, o que nós entendemos é ser uma moda de academia ou mesmo de fora de academia, né, de consultórios de estética, não exclui o peso de problema de saúde pública, né, de crise de saúde pública. E isso é uma tese, gente. Esse é o meu posicionamento. Meu posicionamento é: sim, existe toda uma influência do mundo fitness, existe toda uma influência das academias. Entretanto, se transforma não mais apenas em um estilo de vida, mas em um risco à vida dos usuários dessas substâncias. Bom, vou voltar um pouquinho, tá? Aqui, juramento de Hipócrates, realidade ou falácia? Eu gosto muito de trabalhar com contra-argumentação, a gente não vai ter tempo para tanto, eu imagino, mas vou falar sobre isso mais tarde. Vocês também aqui precisavam me dizer se é uma realidade ou se é uma falácia. Mas eu posso dizer que, bom, o juramento de Hipócrates, ele é sim uma realidade. Caso contrário, nós não teríamos ótimos profissionais exercendo a medicina, salvando vidas, humanizando o trabalho e deixando o seu legado, né, por onde eles passam. Entretanto, para uma parcela significativa se transforma numa falácia e acaba muitas vezes ofuscando bons trabalhos. Isso é uma tese. A tese é o posicionamento. Tá, Luiz, e depois tu traz os argumentos. Então, eu vou dizer que é uma falácia por quê? É uma falácia porque muitos médicos estão em busca apenas do lucro, bastante, como é que eu vou dizer?
vou usar de novo a palavra significativo, mas enfim, de um lucro bastante significativo que a medicina traz. E eu posso dizer que é uma falácia também porque os órgãos que deveriam fiscalizar a atividade médica muitas vezes são coniventes com práticas nocivas. Bom, Luísa, e se fosse lá o tema dos anabolizantes, né? Por que que é um problema de saúde pública? Ah, é um problema de saúde pública, porque nós temos óbvios riscos de morte para estes que estão envolvidos como usuários dessas substâncias com ou sem supervisão médica, porque se o hormônio está sendo usado como anabolizante, ele é um risco e ponto final. E eu posso dizer também que é um risco de saúde pública, porque a gente tem aí um gasto que vai ser feito, né, com saúde por doenças evitáveis, né, internações evitáveis, etc. Certo? Então, a diferença da tese para os meus argumentos. A tese é um posicionamento anterior que vai se construindo conforme eu debato este tema. É óbvio, gente, que na hora da prova eu não tenho tanto tempo assim. Vocês sabem que se vocês passam ali, né, de 1h40 fazendo a redação, a gente começa a ter alguns problemas aí para realizar a prova. A gente fala sobre isso no sábado, né, depois de amanhã, no Smart, em que eu vou falar para vocês sobre algumas estratégias de prova, o que vem caindo, como selecionar repertório, como vai ser avaliado, etc. Mas é importante que vocês sejam rápidos nessa seleção da tese de vocês. E como eu faço isso, Luísa, de uma maneira competente? Com leitura crítica. Então, assim, quem me acompanha, né, desde fevereiro, sabe que eu sou uma grande defensora da leitura crítica sobre saúde. Vocês sabem que na ACAF vai ser eixo saúde. Então, tem o DrauzioCast, né, que é o podcast do Drauzio Varela. Se a Júlia Piccoli tá aí, manda no chat que é o Giro Saúde, eu acho que é, né, Júlia? Não sei se ela tá aí. Eu vi um pico ali passando ali, mas eu não sei quem é. Ahn, mas acho que é Giro Saúde, que é um outro podcast ótimo sobre saúde. No assunto, né, que é outro podcast, tem aparecido bastante também episódios. O próprio site do Ministério da Saúde tem muito conteúdo e tem que estar atento. Não tem outra saída para quem quer realmente fazer um texto de gabarito para qualquer banca que seja, tá? Eu passo então com vocês a leitura de algumas. Vocês vão ver que tem mais de uma introdução aqui, tá? E tem o nome das nossas aprovadas. Bora então, qualquer dúvida, manda no chat. Eu tô com ele aberto aqui, eu consigo visualizar vocês, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tudo em paz. Então, esse daqui era da vacinação, e não era simplesmente vacinação ou crise da vacinação, era vacinação como um ato de pensar coletivo, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha canetinha laranja, que é a cor com a qual eu marco tese, tá bom? Deixa eu ver se dá. Dá. O desenvolvimento da vacina iniciado no século XIX contra o vírus da rubéola foi um dos maiores feitos da humanidade no que tange à preservação da vida. Bom, gente, já que estamos marcando, isso daqui é o que, abençoadinhos? Ah, professora, isso é o nosso contexto, de fato, isso é o contexto, tá? Traz um repertório vindo da história não tão distante. Já vou aproveitar para comentar aqui sobre o repertório. A CAF, quem vai fazer o PF agora de meio de ano também, tá? Cuidado com os repertórios que vêm de um passado muito, muito, muito distante e que te tomam muito tempo para fazer uma atualização, tá? O ideal é que a gente consiga trabalhar com acontecimentos mais recentes, porque eles são mais fáceis de fazer o batimento com a contemporaneidade. Mais do que proteção individual, olha o tema, a vacinação promove a manutenção da saúde pública como um todo. Olha aqui a minha tese. Promove a manutenção da saúde pública como um todo, uma vez que diminui a manifestação de inúmeras doenças na sociedade. Isso daqui que tá em laranjinha, gente, é a minha tese. Ela tá falando que a vacinação é importante, que a vacinação é necessária, que a vacinação é saúde pública. Pronto. Não precisa ser algo mirabolante, não precisa ser algo absurdo. Eu tenho aqui uma afirmação que mostra para mim qual é o posicionamento dessa menina. Tá aqui o meu conectivo desse modo, tá?
A falta de vacinas, tal como o não reconhecimento do seu benefício para a coletividade, são riscos à vida humana. Então, tá aqui argumento um e tá aqui o meu argumento 2, certo? É uma introdução curta, 5 linhas num texto de 33. Essa menina foi aprovada com este texto. Eu não coloquei a nota aqui, mas foi mais de 8, tá? Posso passar adiante? Luísa, esse título, o que que tu acha dele? Eu acho que ele é um título super eficiente. A gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas eu vou te dizer o que eu falei hoje na aula. Qualquer título é melhor do que nenhum título, tá? Na ACAF, o título não é opcional, como no Enem, ele é obrigatório. Precisa ter relação com o tema e precisa ter relação com o teu projeto de argumentação, tá bom? Vou para a próxima, rapidamente, para dar uma olhada aqui no nosso projeto e ver se nós temos uma tese. De novo, a Organização Mundial da Saúde prevê que a saúde, aqui eu colocaria bem-estar, tá? Dos indivíduos não é caracterizada somente pela ausência de patologias, mas sobretudo pela qualidade de vida. O que que eu tenho aqui? Isso mesmo que vocês estão pensando, um contexto vindo com um repertório que é coringa, tá? O conceito de saúde para a OMS, a saúde integral, que ela é biopsicossocial. Isso quebra um galho que vocês não têm noção. Por quê, Luísa? Porque vai cair saúde, primeiro ponto. Segundo, porque dá para articular com a atuação do SUS, dá para falar sobre humanização, dá para falar sobre saúde mental, saúde do trabalhador, saúde de grupos minoritários. Eu sou uma grande fã, tá, desse repertório e não precisa ser de introdução, ele pode ser de sustentação do teu argumento também. A partir dessa assertiva, infere-se que hábitos nocivos ao bem-estar estão relacionados ao desenvolvimento de chagas, a exemplo do sedentarismo. Olha aqui o tema. O qual é potencializado por práticas prejudiciais, como o consumo exacerbado de industrializados, aliado à falta de exercícios físicos. Tenho aqui, então, tema e tese. Tá explicando para mim que é ruim e por que que acontece. Conectivo, ai, ótimo, 2 inclusive, tá? A qualidade de vida é drasticamente afetada, uma vez que enfermidades são desencadeadas pela afecção supracitada, pelo sedentarismo, no caso, tá? Então, aqui eu tenho, gente, isso daqui que vocês estão vendo, tá? Essa partezinha aqui, a gente vai, em geral, exigir do aluno que ele traga o tema problematizado, tá? E isso daqui é um exemplo de problematização do tema. Ela não tá só me dizendo, e o sedentarismo vai contra o que a OMS diz que é saúde, viu? Isso é muito simplificado. Vai funcionar para vocês tirarem uma nota, sei lá, 5, 6. Mas quando vocês conseguem fazer a problematização de fato, como a gente tem aqui, a gente tem um upgrade aí na tua nota dos critérios 1 e 4, tá? Que são aqueles relacionados ao tema, que é uma abordagem original e criativa, e depois lá informatividade e argumentação, que está na competência 4 da CAF e da UFSC. Então, isso daqui é bem importante, tentem levar como exemplo. Diante disso, deixa eu pegar minha canetinha rosa. Urge analisar o desenvolvimento de comorbidades, argumento 1, e o avanço de doenças mentais como impactos do sedentarismo. Aqui é o tema propriamente dito, tá? Bem, bem, bem como estava na frase temática, porque era impactos físicos e mentais do sedentarismo. Tranquilo, criaturinhas? Então, olha só. Aqui a gente tem uma letra maior, um número reduzido de linhas, mais objetividade. É um texto que tirou. Eu não tenho ele aqui inteiro agora, mas é 8, se não me engano, tá? Esse daqui é um texto 8,5, tá? Ótimo também. E por fim, eu quero mostrar esse aqui da Raine. A Raine foi aprovada também. E ela tirou 9 no Enem, não. No Enem ela tirou 960. Ela tirou 9 na ACAF, tá? Último exemplo que a gente vai ter hoje, depois a gente parte para outra parte do texto, tá? O Sistema Único de Saúde, criado em 1990, tem como principal função zelar pela integridade da saúde física e mental de todos os cidadãos brasileiros, independente de etnia e religião.
Aqui, o independente de etnia e religião não precisava ter mencionado. Por quê, gente? Porque não tinha nada a ver com o tema, tá? Mas tudo bem. Aqui eu tenho um movimento lindo, que é a contra-argumentação, que é a construção, né, da oposição de ideias. Isso daqui, gente, funciona quando? Funciona quando eu tenho legislação nacional ou internacional. Funciona quando eu tenho os pressupostos de funcionamento de uma instituição que não são seguidos, que não são respeitados. Então, por exemplo, o SUS, ele prevê a integralidade, a equidade, a universalidade e tá faltando uma, gratuidade, tá? Ah, é gratuito? É. Ele é equitativo? Tipo, ele é igual para todos? Já não tenho certeza. Ele é universal? Universal significa que todos que quiserem utilizar o SUS usarão o SUS quando for necessário ou quando quiser. Será que ele é universal? E será que ele é integral, ou seja, ele é biopsicossocial? Vocês já tentaram marcar uma consulta com um psicólogo ou psiquiatra via SUS? Dependendo da cidade, vocês vão precisar de uns 6 meses. E se a pessoa tá doente, né, tá deprimida, tá tendo crise de ansiedade, pânico, etc., ela não tem esse tempo. Então, os pilares previstos pela Constituição do SUS, lá na lei, eles não são respeitados. Por isso que eu posso fazer essa contra-argumentação. E isso vale para a lei também. Então, por exemplo, a gente tem a lei, se alguém souber o nome certinho, me diz aí, é Lei Berenice alguma coisa, que ela está associada a crianças neurodivergentes, se não me engano. Será que ela é respeitada? A gente tem a Lei Maria da Penha, né, que prevê a proteção às mulheres vítimas de violência. A gente tem a Lei Menino Bernardo, que tem a ver também aí com infância, né, preservação da infância. O ECA digital. Então, eu tenho a previsão, que é o ideal, é o mundo das ideias, e eu tenho o tema, que sempre vai ser um problema. E aí eu tenho um contraponto a essa idealização feita na lei, nas previsões jurídicas, etc. Tá? Explicado, então, aqui esse recurso, né, essa estratégia de contextualização, vamos olhar aqui o texto da Raine. Percebe-se que tal instituição, apesar de oferecer, qual instituição, gente? O SUS, tá? Então, ela está retomando aqui, né, por um hiperônimo, por uma expressão genérica, apesar de oferecer o acesso universal e igualitário, ó, ela está dizendo, e ela está fazendo aqui uma concessão, apesar de, então, tem, mas acaba se mostrando de maneira ineficiente para a sua plena efetivação, tá escrito errado aqui, de garantir o acesso à saúde para todos. Então, tá, ele é universal e igualitário, mas ele não é acessível. Dava para melhorar isso daqui, tá? Mas foi o que ela conseguiu fazer no momento e eu respeito muito o trabalho de vocês, tá? Porque eu sei que é bem complicado escrever na hora da prova. Então, vocês lembram qual era esse tema aqui? Era o do se o SUS é eficiente ou ineficiente, tá? Então, tá aqui a tese da Raine, ó. Ele é ineficiente para a sua plena efetivação, né, de garantia e saúde para todos. Tá aqui. Ah, Luísa, mas ela já abre falando do SUS, então ela já abre com o tema? Não tem problema, ela usou, né, esse tema como repertório, tá bom? Nota-se que a dificuldade de acesso a serviços de saúde pela população mais vulnerável, argumento 1, e as enormes filas para procedimentos médicos são dois fatores que comprovam, olha aqui a tese de novo, a falta de eficácia do SUS para a promoção da saúde, certo? Tranquilo, pessoas, posso ir adiante? Então, tá bom. Não, aqui já foi. Essa daqui é a mesma introdução que a gente já viu antes, tá? Do texto da Mariana. O que eu vou fazer para vocês agora é mostrar um parágrafo argumentativo. Eu queria outro, mas eu não coloquei aqui. Então vai este, tá? Gente, eu podia ter perguntado, né, se eu ia. Vamos para os repertórios, tá? Porque daí na semana que vem eu começo, alguém vai me ajudar, tá? Alguém que vai estar certamente na segunda-feira me faz começar pela análise de texto, porque eu quero analisar o da Raine com vocês e o que eu tenho aqui é outro, tá?
Eu vou partir, então, aqui para o repertório do eixo saúde. Eu vou marcar com verde, porque eu gosto, e é a cor do Fleming, tá? Eu vou marcar, assim, aqueles que são o quê? Aqueles que são VIP. Aqueles que são muito importantes e que funcionam, tá? Vocês vão ver vários textos que se valem, sim, de repertório. E vocês certamente usam alguns repertórios que vocês pensam, nossa, Luísa, mas assim, como é que eu vou lembrar disso? Tu vai lembrar disso porque tu vai usar toda semana até o dia da prova. Tu vai lembrar disso porque tu vai ler isso até a hora da prova. E assim, gente, é o que eu tenho conversado com os alunos no presencial toda semana. E que eu tô falando para vocês agora, muito importante. Se tu vai fazer para passar, tu precisa de repertório, tá? Tu não pode chegar, né? Hoje no plantão eu conversava com uma colega e ela, mas como é que eu vou lembrar disso? Não sei, tu vai ter que trabalhar o teu repertório semana a semana e tirar tempo do dia, gente, tá? Eu sou professora de redação, então eu tenho o meu momento do dia em que eu estou lendo coisas para me atualizar, para saber o que tem de novidade, para saber, por exemplo, eu sou ruim de repertório para o eixo tecnologia, tá? Então eu comprei livros, ai, para estudar para vocês, para ter o repertório. Então, faz uma vez bem feito, confia em mim, vai dar, tá? Vamos lá então. Isso daqui, Ministério da Saúde, OPAS, tu tem que saber que existe, tá? Saber o que que o Ministério da Saúde faz. Gente, o site, é só porque é muito ruim de ficar mostrando aqui pra vocês, porque eu nunca sei o que tá aberto, tá? No meu, no meu navegador. Mas vai no site do Ministério da Saúde, não agora, e depois baixa e vai lá em ações e programas. Tá por ordem alfabética, é maravilhoso. Tem o ABC da saúde, tá? O alfabeto da saúde, algo assim. Tem no aplicativo do Meu SUS, ou SUS, não lembro como é que é, o SUS digital. Tem o ABC da saúde, então tem muita coisa. Pra quê, gente? Porque se vocês souberem quais são os programas do governo federal, fica tão fácil de argumentar para qualquer coisa. Ah, caiu saúde da mulher. Ah, eu sei que tem um programa de saúde da mulher no SUS. Saúde do homem. Sim, tem programa de saúde do homem no SUS. Então, tem que ter esse conhecimento. Saber o que que é a OPAS, tá? A Organização Pan-Americana da Saúde, que atua junto com o Ministério da Saúde aqui no Brasil. E que ela é como se fosse um bracinho da OMS. Então, aí tem muita fonte de informação sobre os acontecimentos em saúde pública na América Latina. Tá. Eu vou marcar o nosso primeiro aqui com estrelinha, saber quais são os pilares do SUS, tá? Equidade é igual para todo mundo. Integralidade, isso daqui tá relacionado ao, meu Deus, que letra é essa? Ao conceito de saúde da OMS. Então tá interligado, tá? A OMS diz para mim que a saúde tem que ser integral e o SUS vai lá e coloca, né, como um dos seus pilares, justamente. Então, quando a pessoa ela vai fazer um tratamento para o câncer, por exemplo, ela não vai receber só a quimioterapia, a radioterapia, ela vai receber atendimento psicológico e psiquiátrico, caso necessário, e vai ter uma assistente social disponível para ver se a pessoa que está doente ou a sua família precisa de algum benefício estatal, precisa de ajuda com as questões educacionais, etc, etc, etc. Tá? Saber a diferença de saúde primária, secundária, e terciária. Então, por que isso? Porque é um baita ano para a gente pensar em saúde preventiva, tá? Tem se falado muito sobre o mercado do wellness. Eu adoraria se caísse algo relacionado a mundo fit, mundo do wellness, que tem que ser em inglês, né, gente? Senão não vai. Mas para a gente pensar, será que esse mundo do wellness ele é saúde preventiva ou ele só é um estilo de vida, né? Que nem sempre tem a ver com saúde, tem mais a ver com performance. Acho um ótimo tema. A CAF não costuma ser muito reflexiva, mas vai que, né? Ah, Depois da saúde secundária, a gente vai pensar o atendimento especializado. Outro tema ótimo, que eu não lembro se eu fiz neste ano, mas eu sei que eu fiz no ano passado, que era da falta de especialistas, tá? O Brasil tem médicos, mas o Brasil tem poucos especialistas.
e poucos especialistas que queiram ficar no SUS em razão do lucro que é possível ter, né, com seus próprios consultórios, porque a pessoa vai pagar por saúde de alguma maneira, se ela precisa, tá? E a saúde terciária, tudo tem via SUS, e aí a gente entra para os procedimentos complexos, e aí vai desde as internações, a transfusão de sangue, transplante de órgãos, afins, tá? Ahn, Aqui vocês têm alguns recortes, tá, de ações do SUS, eu vou passar. Bem importante saber o que que é CAPS e CRAS, porque se cair algo relacionado à saúde mental, eu sei que tem muita piadinha com o CAPS, o fulano fugiu do CAPS, mas assim, gente, desde a reforma antimanicomial, não ninguém fica internado em CAPS nenhum, tá? As pessoas ficam sim internadas em alas psiquiátricas, caso seja necessário, mas esses são outros 500. Tem que saber também, não tá aqui, eu acho, né? Mas o que que é o CAPS AD, tá? Ah, que é o CAPS álcool e drogas, porque se cair algo relacionado ao consumo de entorpecentes, tu tem que saber que o SUS tem todo um aparato de redução de danos, que é outro conceito importante para vocês saberem. E tem também, né, de tratamento, internação, caso seja necessário. E o CRAS, no âmbito da saúde, é importante porque muitas vezes as pessoas precisam de assistência social para garantir direito a algum remédio, a algum atendimento domiciliar, internação via judicial, e essas pessoas precisam de assistentes sociais, advogados, etc., para fazer isso, tá? Então, dá uma pesquisadinha nesses dois centros de referência do Brasil, tá? Bom, falamos em saúde do trabalhador, né? Tivemos aí a redução da jornada, tivemos não, né, gente? Foi aprovada aí primeiro, né, pelos deputados, o que já é um avanço, mas vamos esperar os desdobramentos. Mas é importante vocês saberem o que é a CLT e o que que ela prevê, tá? E o que ela prevê é o ambiente seguro, os EPIs, etc, etc. E muito importante a gente falar aqui, não tá? São as doenças associadas ao trabalho. O burnout, Luísa, sim, o burnout. Mas a gente tem, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, tá? Essa é uma doença associada ao trabalho. Então, quem de vocês aí, por exemplo, né, não sei se alguém trabalha e fica muito tempo no computador, geralmente tem inflamação aqui ou aqui, né? Isso é uma doença associada ao trabalho. Quem trabalha, por exemplo, em lugar com muito barulho e não usa os EPIs, pode ter perda auditiva, etc, né? A enxaqueca, tem uma série de doenças, e isso daqui é reconhecido pela OMS, tá? Tem uma lista de doenças associadas ao trabalho e de riscos, etc. Conceitos importantes. Bom, aqui a gente vai para aqueles que eu defendo com unhas e dentes, tá? Determinantes sociais da saúde. Eu defendo este conceito com unhas e dentes. Ele é um conceito da OMS também, tá? Então tu tem fonte legítima que ele diz o quê? Que existem algumas características, alguns condicionantes sociais que fazem com que eu esteja mais ou menos exposto a doenças. E aí, gente, é simples, tá? A fazer a associação. Por exemplo, vocês lembram que teve um ano, foi o ano passado, que caiu o saneamento básico? A menina essa que tirou 9, cujo texto eu quero ler com vocês, ela usou determinantes sociais da saúde para falar sobre a ingerência de saneamento básico, população vulnerável e desenvolvimento de verminoses, que podem culminar em danos muito graves à saúde e até mesmo à morte, né? Sobretudo de crianças. Cara, pronto, tá aí o repertório para um argumento super fácil, e ela ainda conseguiu articular, se não me engano, com conhecimentos de biologia. Então, determinante social está relacionado, por exemplo, qual é a determinação social para uma pessoa ter ou não ter diabetes, tá? De acordo, é óbvio, com a ciência. Social, tá? Eu não tô falando de determinação biológica, longe de mim. Mulheres pobres têm mais tendência a ter diabetes.
porque elas têm uma alimentação precária, né? É muito rica em carboidratos, em açúcares e muito pobre em proteínas, e é carboidrato complexo que fala? Não sei, fibra complexa agora? Não sei mais, tá? Mas enfim, tem mais tendência a. Quem é que tem mais tendência, né? Quem é que tem mais possibilidade de desenvolver burnout? Professores, agentes de segurança pública, bancários e profissionais da saúde, porque essa é uma determinação social relacionada ao tipo de trabalho realizado. Determinação social para descoberta de ISTs em estado avançado. Homens, porque os homens vão menos ao médico, né? Então, toda doença masculina tem tendência a ser descoberta em estado avançado, tipo câncer de pele, câncer de próstata, algumas ISTs e afins, tá? Demências, depressão, né? Tendência ao alcoolismo, né? Determinante social, ser homem também, tá? Então, para mim, é um conceito muito, muito, muito chave e que se vocês dominarem, se vocês lerem direitinho lá no site da OMS, no site do Ministério da Saúde, vocês conseguem trazer uma argumentação bem profunda e bem crítica no sentido de fazer um recorte social, tá? Eu vou avançar só 5 minutinhos, tá? E aí eu paro. Vão mandando dúvidas se vocês tiverem. Eu tenho aqui estratégia de saúde da família. Isso daqui está relacionado ao SUS. O Estratégia de Saúde da Família é um programa que leva uma equipe multidisciplinar, que é outro conceito maravilhoso, para dentro da casa dos cidadãos que mais precisam, né? Então a gente tem aí uma estratégia de saúde preventiva. Ah, Luísa, mas não é muito caro pagar, sei lá, enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta e psicólogo? Não, é mais caro deixar a pessoa adoecer e ela precisar de tratamento internado. A medicina preventiva é muito mais barata do que a medicina curativa. Tem episódio do Drauzio Cast, do Drauzio Varela, falando sobre isso brilhantemente. Jamais poderei competir com o Divo, tá? E aqui, uma estratégia que eu faço bastante quando estou pensando temas e quando estou pensando a minha argumentação é fazer relações, tá? Bom, se cair saúde do trabalho, o que será que pode aparecer para mim? Tá, CLT não vai cair na CAF, mas a questão da. Isso aqui são os meus repertórios, né? Então, a consolidação das leis trabalhistas e os direitos, né, nos quais se prevê, por exemplo, né, a integridade física do trabalhador, sociedade do cansaço, né, que vem aí da filosofia, o fim da escala 6 por um e algumas justificativas associadas à qualidade de vida, o que vai trazer saúde mental. O burnout, que aqui tá sem R, tá? E por aí vai. Aqui são as relações, tá? Repertório, repertório, repertório. E é isso, gente. Alguma dúvida? Todo ano me perguntam se eu tenho alguma aposta de tema. Não tem, tá? Eu gostaria que caísse algo relacionado à formação de médicos. Vocês precisam estar atentos. Foi muito debatido neste ano e no ano passado, né? Mas no início deste ano se falou muito sobre formação de médicos, qualidade da formação de médicos, tá? Eu acho que dá para a gente pensar sobre condições de atuação para a medicina, porque se fala muito, né, sobre a fuga de médicos do SUS, mas a gente precisa pensar, não é porque é uma classe elitizada que ele não precisa de condições dignas de trabalho como qualquer outra, tá? E a gente vai ter aí UBSs, né, que não tem nada. E quando eu debati esse tema em aula, eu falei sobre por que que um médico vai arriscar a integridade da sua prática profissional se ele pode não fazer isso, né? Ah, mas é porque é um ideal de vida. Tá, é um ideal de vida, mas ainda assim é bastante triste para qualquer trabalhador, e um médico é um trabalhador, exercer a sua profissão em condições muito adversas. Eu penso que a gente precisa pensar sobre as questões associadas à saúde da infância, saúde da mulher, né? Saúde de grupos minoritários. Ah, Luísa, mas criança e mulher é grupo minoritário? Sim, é. Vai pesquisar também, se tu não sabe, o conceito de grupo minoritário para sociologia, que é bem importante saber para qualquer prova que vocês forem fazer.
E se caísse saúde do homem, seria muito legal, tá? Por quê? Porque a gente precisa falar sobre os tabus associados à masculinidade, sobretudo nesse momento em que a gente vê aí uma ascensão, né, desse discurso red pill e que o discurso machista ele também afeta os homens, né? Sobretudo no que diz respeito à saúde mental, né? Esse isolamento que vai provocar doenças mentais, como a depressão. Homens são um grupo de risco para suicídio, tá? Porque homens não pedem ajuda. Prof, esse PDF tá no grupo, não encontrei. Olha, Maju, acho que sim, mas eu posso pedir para alguém mandar de novo. Eu tenho como mandar aqui o PDF? Idosos confusos com a tecnologia. Se tiver como, eu mando aqui também, tá? Gente, fiquem bem, bons estudos, tá? O PDF ele é gigantesco, tá? Falta só a parte de conclusão. Vocês receberam sem a parte de conclusão. Mas logo vai. Tem aqui no chat. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Do nada, mas certo, pessoas, fiquem bem. A gente se vê, bom intervalinho. Eu disse que eram só 5 minutos, tá? Beijo.